Bom dia, paz do Senhor Jesus. Foi um final de semana aí tanto, um final de semana maravilhoso, meu. Eu espero que você também tenha tido um final de semana tremendo, ok? Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus que está chegando, não demora muito, a consolar todos os tristes. Gente, esse texto de Isaías é maravilhoso, né? E fala do ministério do Messias, porque no Antigo Testamento todos os profetas, eles exortavam o povo, eles traziam à tona o pecado que o povo de Israel estava cometendo, né? E chamavam-os ao arrependimento, porque o juízo de Deus estava para vir caso eles não se arrependessem. Eu estava meditando o caso de Jeremias. Jeremias era um profeta triste, mas não tinha como, né? Eu ainda estava comentando isso com o meu pessoal lá de oração. Já pensou se Deus te manda ser um Jeremias nos dias de hoje? Você chega para o Brasil com uma mensagem, né? Mais ou menos assim: povo do Brasil, se arrependa, porque vocês são idólatras, né? Vocês estão idolatrando, vocês estão pecando, vocês estão fazendo todo tipo de injustiça, vocês estão atraindo a ira de Deus sobre vocês. E Jeremias dizia: agora Deus vai enviar Babilônia, um exército poderoso, invasor, ia vir sobre Jerusalém. Eles iam enfrentar uma invasão terrível, ser levados escravos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Isaac Moraes. Sejam bem-vindos ao Face Live de hoje. Meu nome é Márcia Martins. Estamos aqui na Rádio Impacto, Juiz de Fora, para todo o Brasil, para as nações da terra. E eu não gostaria de ser um profeta do Antigo Testamento, porque eles só anunciavam o juízo iminente de Deus, né? A invasão da Síria, a invasão da Babilônia. A mensagem dos profetas no Antigo Testamento era sempre assim. Mas quando a gente começa a ler, né, o livro de Hebreus, vai dizer que antigamente Deus falava com seu povo através dos profetas, mas hoje ele fala conosco através de seu Filho. E quando Deus mudou o profeta, ele mudou a mensagem, porque Jesus ele veio com uma mensagem de amor, mas uma mensagem de perdão, uma mensagem de resgate, uma mensagem de vitória, uma mensagem de salvação e não de condenação. O próprio Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E hoje, como profetas do Novo Testamento, nós temos uma mensagem totalmente positiva para trazer para as nações da terra. Arrependam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado entre vós, um reino de paz, de justiça, né? Primeiramente de justiça, porque quando nós temos justiça, temos a justificação do sangue de Jesus. Quando temos justiça, temos paz e alegria no Espírito. Mas aqui na terra também, né? Quando o povo contempla um rei que faz justiça, este povo tem paz e tem alegria, né? Nós vimos aí recentemente o ministro da Justiça sendo substituído, e não sei se vocês viram aí no WhatsApp, o novo ministro da Justiça, com a filhinha, o filhinho e a esposa, adorando o Senhor em sua casa, né? A família adorando junto, a coisa mais linda. Este é o nosso novo ministro da Justiça. Que bênção! Eu creio que é chegado o momento de Deus dar uma virada na história da nação brasileira. E tem mais, nós tivemos um final de semana maravilhoso de intercessão, ok? Na sexta-feira eu esqueci de gravar
o que eu falei sobre intercessão que Deus me deu, que foi tão poderoso, tão maravilhoso. E hoje eu vou tentar, né, que se a gente tem um tempinho, eu já estou aqui acelerada nessa segunda-feira para a gente compartilhar, dar uma pincelada, uma repetida, né, na questão da intercessão. Se é válido interceder, porque nós devemos interceder. Mas este final de semana foi um final de semana maravilhoso de intercessão. Nós estivemos ali, né, quase todo o tempo disponível para a nossa sala de oração. Um dia eu vou fazer uma live, tá mostrando a nossa sala de oração para vocês. E foi assim tremendo o movimento, né, o mover do Espírito de Deus na intercessão este final de semana. E uma das coisas que o Senhor revelou foi sobre a nossa cidade de Juiz de Fora. O próprio nome da cidade é Juiz de Fora, porque a cidade nasceu a partir da fazenda de um juiz. Esse juiz era um juiz itinerante. Na época do Império, tinha os juízes que eles iam de comarca em comarca para julgar os casos. Então, esse juiz era um juiz que não era residente aqui, mas ele gostou tanto que ele resolveu, né, ter uma fazenda aqui, que se chamou a Fazenda do Juiz, que era de Fora. E o nome da cidade ficou sendo Juiz de Fora. Aqui nessa cidade de Juiz de Fora, coisas importantíssimas aconteceram. O maior contingente que saiu para a Guerra do Paraguai saiu daqui da nossa cidade. E esse contingente era bastante grande, né, do Exército, porque aqui nós temos muitas unidades do Exército Brasileiro aqui em Juiz de Fora. Foi um massacre horrível no Paraguai, crianças estavam lutando no Paraguai, né? E foi um massacre de crianças no Paraguai, inclusive atos proféticos já foram feitos do Brasil, pedindo perdão ao Paraguai pelo massacre que foi feito lá por Caxias, né? Hoje nós temos um grupo aqui na cidade com esse nome, Duque de Caxias, né? Ele era Luiz, qualquer coisa, um nome grande, Luiz papapá, e ele tinha Lima, né, no nome, ou Souza, que é até da minha família. Nós já andamos quebrando essas maldições. Enfim, daqui saiu o maior contingente. Se você prestar atenção ali na Praça Santa Cruz, né, do Santa Cruz Shopping, tem ali um memorial a esses soldados, né, que foram lutar, inclusive, na Guerra do Paraguai. Disso, mais recentemente, por exemplo, a Revolução de 1964, que colocou um fim à investida dos comunistas no Brasil, partiu daqui de Juiz de Fora. A iniciativa foi levantada daqui da Revolução de 1964. E agora, né, mais recentemente, aqueles que queriam matar o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aliás, um fato lamentável, algo que escandalizou, que, né, realmente comoveu. Eu me senti comovida quando, de repente, eu vi na televisão, acabou de ser esfaqueado, né, numa campanha em Juiz de Fora, ele sendo levantado nos ombros daqueles, né, que estavam ali torcendo para que ele vencesse. Alguém, né, enviado pelas trevas, porque só quem é enviado pelas trevas pode cometer um assassinato, não é? Então veio e esfaqueou. E até hoje nós não vemos justiça feita a este homem, Jair Bolsonaro. Ninguém fala quem foi o mandante do crime. Isto é uma grande injustiça. E nós não queremos, né? Assim como esta injustiça saiu daqui de Juiz de Fora, que Deus possa levantar a partir da nossa cidade a justiça, que justiça seja feita, né? Que sejam descobertos por que é que eles escolheram Juiz de Fora para tramar este golpe. Quem está aqui em Juiz de Fora por trás disso, né? Por que escolheram a nossa cidade? É lógico que existe um contexto espiritual por detrás disso. Por isso, esse final de semana, enquanto orávamos pela bandeira brasileira, orávamos pela bandeira de Minas Gerais e levantamos a bandeira de Juiz de Fora, o Senhor mostrou que o chamado da nossa cidade é para ser cidade de justiça. Cidade de justiça, não de um juiz de fora, né? Um juiz sem compromisso, mas que esta cidade tem um chamado para ser cidade de justiça.
e não ao contrário, não o que o diabo tem feito, né, usando o chamado da cidade, né, justamente de forma contrária, porque cada cidade tem o seu dom remidor, né? Cada cidade tem um chamado da parte de Deus. Cada cidade, você vai ver ali um príncipe das trevas que está governando ou tentando governar, e um príncipe de Deus que é responsável também por aquela cidade. Quando nós intercedemos, o príncipe de Deus, ele vai vencendo a batalha. Quando não oramos, quando a igreja, né, não é uma igreja ungida pelo Senhor, não é uma igreja que tem unidade no Espírito, ela não é capaz de resistir ao príncipe das trevas, ao principado das trevas na cidade. E ele, então, né, vai ceifando vidas, vai colocando tantas coisas, tantos antros do diabo, e eu não gostaria aqui, né, por enquanto, pelo menos hoje, eu não estou sentindo de declarar tudo do diabo que está aqui em Juiz de Fora, mas nós sabemos as drogas, a violência, separação de casais, já ouvi falar que é altíssima taxa de suicídio aqui, depressão, tem muitas coisas, e tem muita embaixada do diabo plantada na nossa cidade, que nós precisamos orar, né, para que a nossa cidade possa ser limpa, para que seja um veículo de justiça, que daqui brote justiça, né, contra toda a corrupção da nossa nação, que brote justiça de Juiz de Fora, e que esta justiça venha, né, marcar a história do Brasil a partir de Juiz de Fora, que é uma cidade tão importante, onde foi acesa a primeira lâmpada elétrica da América do Sul. A eletricidade foi a primeira vez que foi acesa uma lâmpada na América do Sul, foi aqui nesta cidade. Era uma cidade para trazer luz, para trazer justiça, mas o inimigo se apropriou, né, e tem usado para os propósitos dele. Mas está chegando o nosso dia, está chegando o dia em que Deus vai levantar o Brasil como objeto de louvor na terra, e que, se Deus quiser, a nossa cidade não será mais motivo de vergonha, né? Mas motivo de orgulho, motivo de prazer para Deus, para ser usada para a glória do nosso Senhor. Bom, isso foi só uma pequena introdução, porque eu estava aqui em Isaías falando, né, sobre o Espírito do Senhor que está sobre nós, que estava sobre Jesus, como hoje nós somos uns profetas diferentes que não estamos anunciando, né, que Babilônia vem, que a Síria vem, que Egito vem, e que nós vamos ser invadidos pelas forças das trevas porque nos recusamos a nos arrepender. Não! Hoje o Espírito do Senhor está derramado, trazendo essa convicção de pecados, quebrantando os corações, né, nos levando a interceder para que os propósitos do Senhor se estabeleçam. Hoje nós temos uma mensagem de esperança que veio através de Jesus Cristo, nosso Senhor, uma mensagem de justiça, né? Justiça que traz paz e que traz alegria no Espírito. Este é o reino de Deus. Nós somos mensageiros deste reino de Deus, ok? Mas se hoje tivermos tempo, vou compartilhar. É tanta coisa que quero compartilhar, o que Deus me mostrou, não é? Sobre as características de um verdadeiro mensageiro da paz, de um verdadeiro mensageiro de Deus, do reino de Deus nessa terra. Nós temos que ser de outra natureza, completamente diferentes. Mas graças ao Senhor, que hoje Deus fala através de seu Filho, Jesus Cristo, e o seu Filho, Jesus Cristo, ele fala através da nossa boca, não é? Olha a nossa responsabilidade. Hoje nós somos a boca do Senhor nesta terra, somos a habitação do Espírito de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós somos corpo do Filho de Deus nessa terra. Por isso, assim como ele é, somos nós neste mundo, seus profetas, seus mensageiros. Amém?
Bom dia para todos vocês aí que chegaram no Face. Hoje eu estou assim, sem retorno, né, com probleminha técnico aqui. Então, vocês que estão no Face a Live, vocês não vão pegar aqui o som do estúdio, ok? Mas não tem problema não. Nós temos muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar. Então, eu tinha colocado aqui um louvor, né, falando sobre a restauração do Brasil, mas tudo bem, né? Vamos em frente e eu vou aqui falar agora, gente, sobre intercessão, tá bom? Eu quero dar uma nova passada para aqueles que não pegaram, né? Não gravei sexta-feira, foi feriado, não sei quanta gente que estava aí, se bem que está todo mundo em casa, né? Muita gente devia estar conectado na Rádio Impacto. Hoje você já pode conectar através não só do Face Live aqui, mas do próprio site da rádio, www.radioimpactojf.com.br. Você também consegue estar acompanhando a nossa programação ao vivo. Mas esse final de semana foi um final de semana muito especial, com muita movimentação, muita manifestação favorável ao presidente Jair Bolsonaro, né, um homem que tem confiado em Deus, e nós confiamos em Deus também, né, para que ele realmente, né, cumpra, seja um veículo, né, dos propósitos de Deus para a nossa nação. Ele está cercado de inimigos por todos os lados, bem como Deus gosta, porque aí todos vão ver que a glória é de Deus, que é o Senhor quem vai lidar com todos os inimigos da nação brasileira, ok? E vai lidar através das nossas orações. Em Mateus 8, vai falar sobre oração. Mateus 7 ou 8 aqui. Eu tinha marcado que o Senhor fala para que a gente ore sem cessar. O texto que eu queria aqui, deixe-me ver se eu acho, eu perdi aqui a referência dele, vocês me desculpem, que fala que nós temos, aqui, encontrei, 7:7, tá bom? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e encontrareis, batei e a porta vai se abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho vai dar uma pedra para ele? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai que está nos céus. Não é? Então, nós temos vários textos na palavra nos exortando a orar, né? Depois vem também aqui, quando Jesus fala da viúva e do juiz iníquo, né? Que aquele juiz, ele não temia homem algum, não temia Deus, mas de tanta viúva orar, né? Ele a atendeu para não ser importunado. Muito mais o nosso Deus, que está atento às nossas orações, ele vai ouvir aquilo que nós pedimos, mas não basta pedir, nós temos também que ir mais profundamente na nossa vida de oração, nós temos que buscar para encontrar. Pede, né? Pede, e se você crê que Deus está te ouvindo, começa a buscar. Busque onde está a resposta da sua oração. Bate na porta, né? Crê, luta, vai que a porta vai se abrir. Né? A vida de oração é uma vida de batalha. E eu coloquei para vocês o seguinte: se todas as coisas já estão determinadas, nós, né, vemos aí o livro do Apocalipse, com tudo que vai acontecer, e a gente sabe que está tudo muito próximo de acontecer. Se isso é assim, por que é que então nós vamos orar? Se já está tudo escrito, já está tudo determinado. Porque
interceder. Eu estava meditando nisso porque, como eu já disse para vocês, eu inclusive escrevi um livro que está publicado online, ok? Na Amazon, em outros sites, na livraria Saraiva. E um dos livros é a Intercessão, um peso na balança do universo, tá bom? O outro é Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Mas esse sobre intercessão, foi o mais recente que eu escrevi. Como que a intercessão, ela inclina o peso da balança do universo para um lado e para o outro. E a gente fica assim, mas Senhor, não já está tudo escrito, tudo determinado, já está tudo lá, que vai acontecer, que vai cair um meteoro na nossa cabeça, isso e aquilo. Do que nos adianta orar? E eu meditava nisso, e o Senhor, o Espírito do Senhor, começou a me dar uma palavra que fortalece a nossa intercessão, que nos fortalece em intercessão. Eu vou agora com vocês em Lucas 19, o Evangelho de Lucas 19, que vai falar quando Jesus ele chora sobre Jerusalém. 41, 19, 41, 44. Ele tinha entrado, triunfalmente em Jerusalém, numa demonstração, profética do que vai acontecer no futuro, quando ele vai realmente vir, na segunda volta de Jesus. Ele vem agora como leão da tribo de Judá, ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se abre com um grande terremoto e ele vai pisar justamente no Monte das Oliveiras. Ele cumpre a palavra de Deus, ele cumpre cada profecia, milimetricamente. Então ele veio, nessa passagem ele entrou como um rei. E quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo, falando com Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Esta versão é um pouquinho mais assim complexa, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E Jesus disse assim, se vocês tivessem me aceito como Messias, se vocês entendessem que Deus está visitando vocês nesta hora, mas vocês não quiseram, vocês não me receberam. Aí ele diz, porque dias virão que sobre ti os teus inimigos vão te cercar de trincheiras, vão te sitiar, vão estreitar, e te estreitarão de todas as bandas, vão te apertar de todos os lados, e vão te derribar, vão lançar, como lançaram Jerusalém por terra, ti e os teus filhos dentro de ti, e não deixarão pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Então essa passagem, veja, Jesus chorou, por quê? Porque ele veio como Messias, para trazer salvação. E eles o rejeitaram, eles preferiram continuar com o templo, com a adoração no templo judaico. E aquele sistema tinha caído por terra, aquela aliança tinha sido já caducada. Jesus veio trazendo uma nova aliança que ele ia fazer no próprio sangue dele. E eles não aceitaram a maneira como Deus veio até eles através de Jesus Cristo. E porque eles rejeitaram, no ano 70, o general Tito veio e invadiu Jerusalém. Antes disso, fizeram um cerco e eles ficaram com tanta fome que as mães começaram a comer seus filhos. Olha que absurdo, a que ponto eles chegaram. Foi muito triste. E quando o exército entrou, o exército de Roma, eles mataram mais de 1 milhão de judeus dentro ali das muralhas da cidade. Derrubaram tudo, derrubaram o templo. Foi um massacre terrível e dispersaram os judeus em meio a todas as nações da terra. E eles só conseguiram ter de novo o seu
lugar, né, em 1948, quando eles voltaram, então, para Israel, né? Gente, eles poderiam ter recebido Jesus e tudo ia ser diferente. Por isso que Jesus fala, olha, né, vocês não me receberam. Eles falaram com ele, você é filho de José e Maria, vem falar que você é Deus no nosso meio. Eles se rebelaram, eles não aceitaram a maneira como Deus estava trazendo o Messias. E com isso, né, eles fizeram a pior opção. E eu estava tentando explicar justamente como as coisas, elas vão acontecer, mas elas podem acontecer do jeito de Deus ou do jeito do diabo. Do jeito de Deus é com misericórdia, da melhor maneira possível. Do jeito do diabo é a pior maneira possível. Então, quando nós estamos orando pela conversão de alguém, pela conversão de pessoas na nossa própria família, né, nós já ouvimos tantas vezes que a pessoa ela pode vir por amor ou pela dor. Pela dor é o jeito do diabo, ele vai judiar dessa pessoa, ele vai fazer com que ela passe um sofrimento muito grande e ela acaba então vindo para Deus. Por amor é o jeito mais fácil, não é? Com os nossos filhos também, nós temos dois jeitos, né, de lidar com eles. Por amor ou pela dor. Por amor, eles obedecem e fica tudo bem, né? E nós podemos, então, protegê-los de todo o mal. Quando eles obedecem, eles vão seguir o melhor caminho, o caminho seguro para eles. Ou quando eles se rebelam, eles se recusam a obedecer. E aquilo que a gente falou, né? Olha, não põe a mão no fogo que você vai se queimar. E esse é um exemplo mais básico que eu estou dando para vocês. E a criança coloca a mão no fogo, ela desobedece e ela vai se queimar. E ela vai sofrer a dor de uma queimadura que não é fácil. Então, ela vai aprender que a rebeldia não vale a pena, né? E então ela vai se dobrar para obedecer, para aprender a obedecer. E nós temos esse mesmo caminhar com o nosso Pai Celestial, nós temos a palavra de Deus para que a gente caminhe em obediência. Mas quando a gente resiste a obedecer a palavra de Deus, nós vamos trilhar um caminho de dor. E quem sabe, através desta dor, você um dia consegue, não é? Vir para o Senhor, decidir obedecer e decidir acatar a palavra de Deus na sua vida. Então, a intercessão, ela tem um papel fundamental nisso, né? Jesus falou, olha bem, né, eu queria tanto recolher vocês como a galinha faz com seus pintinhos e recolhe debaixo das suas asas, né? Quanto Jesus deve ter intercedido até, né, para que Jerusalém escolhesse o melhor caminho. E ele diz, mas vocês não quiseram, né? Vocês não quiseram. E então veio a destruição sobre Jerusalém. Mas o poder da oração, gente, é muito grande, o poder da intercessão. Em outra parte da palavra, já mais lá para o final, Mateus 24, 20. Jesus vai estar falando sobre o final, né, de todas as coisas. É o Apocalipse de Mateus, lá em Mateus 24, 20. Ele diz, vamos aqui um pouquinho antes, ele está falando, né, que quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ele está falando, né, quando o anticristo aí chegar, né, para tomar o trono em Israel. Aqui tem, né, dois tipos de interpretação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e as que amamentarem naqueles dias. E aí ele diz algo importante demais. E orai. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse texto é um texto muito importante, muito atual, de Mateus 24. Você pode ler. É um texto para os nossos dias, para você meditar. Mas interessante que Jesus fala, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Então, quer dizer que se nós orarmos, mesmo aqui, né, no final de todas as coisas, uma tribulação enorme que vai acontecer, mas ele falou para o povo de Israel, se vocês orarem, né, não vai ser de repente no inverno, porque se for no inverno, vocês vão morrer congelados na sua fuga, porque eles não podiam voltar para trás nem para pegar uma capa, uma veste, tinha que fugir com a roupa do corpo. Se fosse inverno, né, se for inverno, vai ser muito pior para Israel essa fuga. Se for no sábado, eles creem que eles não podem caminhar grandes distâncias no sábado. Aí eles não teriam como fugir. Ore, né, para que não seja no inverno, não seja no sábado, né, porque tem as mulheres que se estiver amamentando também, bebês, mulheres que acabaram, né, de ter crianças, como é que vão fugir nessas condições? Então, veja bem, a nossa oração, ela pode mudar o dia e a estação em que as coisas vão acontecer. E nisso nós podemos ver o texto de Josué 10, 12. O dia em que o sol parou, Josué, ele estava lutando, guerreando. Josué 10, 12. Talvez aqui um pouquinho, a partir do 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus, ele estava lutando contra os amorreus. E ele precisava derrotá-los inteiramente. Por causa disso, ele fez esta oração. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouviu a voz de um homem, Josué, e interferiu no universo inteirinho, porque o sol parou, o sol e a lua, né, parou a rotação aí da Terra. O dia não foi adiante, né? Ganhou aqui quase um dia inteiro a mais, porque Josué orou e o Senhor atendeu a oração de um homem. Você imagina, mexeu na rotação da Terra, mexeu na rotação de todos os planetas, mexeu no universo inteiro. Nós temos um outro exemplo de uma oração poderosa, também uma oração de Isaías, que também fez voltar o sol. Está lá em segundo Reis 20, livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 20. Ezequias, ele tinha adoecido e o profeta foi até ele, o profeta Isaías, e falou, olha, ordena a tua casa porque você vai morrer e não viver. O profeta foi até ele e falou, essa doença aí é para a morte, põe em ordem a tua vida porque você vai morrer dessa doença. E Ezequias, o rei, o que o rei fez? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, te lembras que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, que eu fiz o que era reto aos teus olhos? E ele chorou muitíssimo.
O rei se humilhou na presença do Senhor, né? E pediu ao Senhor, me dá mais tempo de vida. E o Senhor, então, voltou o profeta já tinha ido embora, já estava saindo lá, né, do palácio, e o Senhor fez o profeta voltar. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize ao rei Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ao terceiro dia todos nós vamos ser sarados, não é mesmo? Porque nós vamos ressuscitar, né? Aliás, nós já ressuscitamos do ponto de vista espiritual, nós já ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós já temos vida de ressurreição, nós já temos vida eterna habitando dentro de nós, nós não vamos ver a morte. Então, é profético isso aqui, né? Isaías falou para o rei Ezequias, ao terceiro dia, né, você vai ser curado. E eis que te sararei, e acrescentarei aos teus dias, deu para o rei mais 15 anos. Acrescentarei teus dias 15 anos, e nas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Né? Quando Deus dava livramento ao rei, ele livrava a cidade. Quando Deus proferiu uma sentença de condenação, como ele proferiu contra o rei Acabe, ele entregou o rei Acabe na mão do rei sírio e todo o povo de Israel. Tudo o que acontece ao líder da nação, acontece à nação, afeta a cada um de nós. Por isso, o livro de Tiago nos exorta, né? Orai, sem cessar, orai pelas autoridades, para que vocês, né, tenham uma vida mansa e tranquila. Orem pelas autoridades que governam a sua nação. Por isso, mais e mais, né, nós temos que interceder aí pelos que estão em posição de governo. Muito bem. Isaías mandou tomar uma pasta de figos, né, e colocar na chaga, e ele sarou, né? Mas antes disso, Ezequias disse a Isaías, ao profeta, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? É de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. O rei Ezequias pediu um sinal. Isaías falou, isto será sinal da parte do Senhor de que ele vai cumprir a palavra dele. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Que sombra era essa? Era um relógio de sol que marcava a hora, né? À medida que a sombra do sol ia avançando, né? Significava que o tempo estava aí correndo, e eles se norteavam, né, por este relógio construído dessa maneira, através da sombra do sol. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Ele considerou assim, acelerar o tempo para diante é mais fácil do que voltar o tempo. Então, eu quero que volte o tempo. Né? E o profeta Isaías clamou ao Senhor, né? Orou, intercedeu. Deus fez voltar a sombra 10 graus, né? Quando já tinha declinado lá o sol voltou 10 graus. Eu não sei quanto tempo significa isso, não é? Mas nos dois casos, o tempo voltou para trás, né? No caso de Josué, o tempo ficou parado, né? Não avançou. E no caso aqui do profeta Isaías, quando ele orou, o tempo, né, voltou para trás, o relógio voltou 10 graus. Por quê? Por causa da intercessão, Deus sempre vai dar mais tempo na sua misericórdia para, né, que os propósitos dele se estabeleçam, para que as pessoas sejam salvas, para que o terceiro dia possam,
né, estar com Jesus Cristo na sua ressurreição. Deus, através da intercessão, ele é capaz de mudar datas, estações, voltar o tempo para trás. Gente, Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos, do que nós pensamos, né? E ele agiu desta maneira, né? Nós vemos também lá em 1 Crônicas 4, a oração de Jabez, muito famosa, livros escritos sobre a oração de Jabez. Jabez era alguém, né, pequeno que, né, não tinha nenhuma expectativa de ser alguém especial, mas ele orou com instância e então ele se destacou naquela geração, ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. Então, quando lemos ali os nomes, né, na genealogia de 1 Crônicas 4, está ali 4, 9, 10, você vai vendo, né, e o filho desse, o filho desse, o filho desse, quando chega em Jabez, né, está ali, né, para constar que Jabez foi diferente, porque ele orou e Deus atendeu a oração dele e isso fez toda a diferença na vida dele. Nosso tempo está correndo muito, né? Nós vemos também a oração de Daniel no capítulo 9. Daniel, ele se colocou na brecha pelo povo dele, não uma, mas mais de uma vez. E vamos ver aqui, Daniel 9. Rapidinho, porque essa oração de Daniel, ela é muito importante. Daniel orou, o povo tinha que ficar 70 anos no cativeiro, não é? E já tinha passado dos 70 anos, mas quando Daniel se colocou na brecha, Deus, né, movimentou os céus, enviou um anjo até ele, o anjo teve que enfrentar uma batalha contra o príncipe da Pérsia, que era o príncipe que estava retendo o povo ali no cativeiro babilônico, porque era tempo, né, do povo voltar, né? Já estava ali no reinado de Ciro, persa, e o povo ainda estava, já devia ter voltado para a terra, mas Daniel se colocou na brecha e o Senhor atendeu a oração dele. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, né, o reinado medo-persa, que veio substituindo o reinado da Babilônia, que tinha levado o povo cativo, o povo de Israel cativo. Então ele, Daniel, entendeu pelos livros que o número de anos que o Senhor falou pelo profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Daniel era um homem que lia a palavra, que tinha disponível os livros dos profetas, ele lia, e ele estudou o livro de Jeremias, ok? E então ele eu dirigi meu rosto ao Senhor, ele diz aqui, para o buscar com oração, e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo. Daniel, ele fala assim com Deus. Nós não precisamos falar Deus grande e tremendo, nós podemos falar Pai querido, Pai de amor. Inclina os teus ouvidos, Paizinho, escuta a nossa oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Deus que guarda o conserto e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus é um Deus de aliança, né? A sua igreja, a sua noiva tem aliança com Ele. Se ela anda, né, guardando os mandamentos do Senhor, ela tem esse privilégio, né, de comparecer à presença do Todo-Poderoso, do nosso Pai, e ser ouvida em suas orações. E Daniel orou, sendo a boca para todo o seu povo. Isso é o que nós estamos fazendo agora, nos colocando como igreja na brecha, né, para clamar por toda a sociedade. E ele diz, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Isso é o que as pessoas que não conhecem a Jesus, né, estão fazendo.
e mesmo algumas, né, que conhecem o Senhor e que deveriam estar andando nos seus caminhos também estão fazendo. Fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falavam aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós nos envergonharmos, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. Como povo do Brasil, né, só nos resta, né, comparecer diante do nosso Deus e falar: Senhor, nós temos vergonha do que os nossos governantes corruptos estão fazendo, vergonha, Senhor, do roubo generalizado em nossa nação, vergonha da falta de caráter do povo brasileiro, vergonha de toda a prostituição que graça nesta nação, vergonha de todos os adoradores de Satanás, que cada dia aumentam mais, né? Nós temos vergonha de tanta coisa, Senhor, vergonha dos abortos cometidos. Oh, nós temos muita coisa para nos envergonhar diante do Senhor e pedir perdão pelo povo brasileiro. Mas ao Senhor pertence a justiça, enquanto a nós a confusão de rosto, a vergonha, não é? Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. No próximo programa eu quero pregar em João 6, ok? Sobre quão profunda é a raiz de rebelião em nossos corações contra o nosso Deus. Nós não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição que está escrito na lei de Moisés se derramou contra nós, né? E Daniel, então, ele vai confessando o pecado do povo, né? E falando: por isso que veio todo esse mal contra nós, porque o Senhor é justo. Nosso Deus é justo em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. E ele vai clamando, né? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo e as súplicas, e sobre teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse: agora saí para fazer-te entender o princípio de todas essas coisas. Aqui nós teríamos muito o que falar, muito o que avançar, mas o meu tempo já se esgotou, e esse fim de semana nós oramos tanto, graças a Deus, né? Nós guerreamos em intercessão. Nós tomamos a bandeira, como eu disse, do Brasil, do estado de Minas Gerais, de Juiz de Fora. O Espírito de Deus veio sobre nós com muito poder, com muita força.
Nós clamamos, nos humilhamos na presença do Senhor. O Espírito de Deus clamou fortemente através das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Eu glorifico ao Senhor por Ele ter me aceito nesta brecha da intercessão. Mas a minha voz, né, esse final de semana exigiu muito dela. Então hoje eu estou assim bem rouca, né? Estou falando com uma certa dificuldade. Isso me atrapalha bastante a passar a mensagem, né, que eu estava querendo. Eu vi que o pastor Subit lá do Nepal entrou, eles fizeram a gentileza de enviar uma mensagem em português para mim, né? Tiveram esse trabalho, né, de buscar em português. Hello, Pastor Subit, Bimala, Jebish Debisha. Praise God, thank you to come and to talk in Portuguese with me. Todos vocês, ele diz que está orando por mim, glória a Deus. Thank you for your prayers, ok? Carlos Alberto Couto, Magna Lima, todo o pessoal que já passou aí para cima. Eu vi que muitos estão conectados hoje no Face. Eu convido vocês a voltarem na quarta-feira, 10 horas da manhã. Orem para que Deus renove as minhas cordas vocais, a minha voz, para que a gente possa, né, passar a mensagem para vocês de uma forma ainda mais completa. Eu tentei, né, não consegui aí falar tudo que eu queria falar ainda sobre intercessão. Devagarzinho, né, nós vamos conseguindo. Mas, se nós intercedemos, Deus vai fazer da maneira dele, com misericórdia. Muitos serão poupados. Se nós não intercedermos, aí a situação fica muito pior, muito mais grave, com muita perda. Tudo que está previsto vai acontecer, mas se a igreja se levantar, se preparar e se entregar ao Espírito na intercessão, as coisas serão amenizadas, as situações serão amenizadas. Né? Nós vimos que o meteoro está aí profetizado para cair sobre a Terra em 2029, 15 de abril de 2029. Nós vamos começar a orar desde já, para que Deus salve, poupe vidas, para que Deus desvie o meteoro, para que Deus faça da melhor maneira, porque se Ele mostrou isso, é para que a gente ore, para que no seu infinito amor, né, Ele é justo, mas Ele também é amor, para que o amor prevaleça sobre a justiça, né? Que, lógico que tem que ter um equilíbrio nessas duas coisas, mas que a justiça venha com misericórdia por causa do coração do nosso Deus, porque Ele sabe que nós somos pó, nós somos frágeis, né? E se orarmos em nome de Jesus, as coisas podem acontecer de uma maneira menos traumática, ok? Por isso, continuemos em oração fervente pela nação brasileira. Orem pelos ministros todos, pelo ministro da Economia. Deus dê sabedoria de Salomão para que governem, para que sejam sujeitos a Deus em todas as coisas, para que o Espírito de Deus possa guiar os destinos da nossa nação, os nossos destinos, né? Porque ontem saímos... A minha amiga quis comprar um ferro, todos feitos na China. Encontramos apenas 2 marcas de ferro de passar roupa feitas no Brasil. Tudo está sendo feito na China, mão de obra chinesa, não é? E eles, então, têm essa intenção de conquistar o mundo. Eu li a biografia do presidente lá da China. Ele mudou a lei para que ele seja o governante perpétuo sobre a China, porque ele quer submeter todo mundo ao governo do comunismo chinês. Mas ele não vai conseguir, porque nós estamos em oração. Amém, queridos? Eu me despeço de vocês. Quarta-feira a gente continua, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Fiquem na paz, em nome de Jesus, tá bom? Ok, glória a Deus. Fiquem na bênção.